Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o à pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-os a dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos também seguindo o nosso caminho no ano litúrgico, chegando então hoje ao 15º domingo do tempo comum. Nesse mês de julho, nós temos então a oportunidade de poder então nos alimentar e enriquecer da palavra de Deus, que quer nos ajudar a poder então nos posicionar em relação à nossa vida e principalmente também no relacionamento para com as pessoas. E para isso então a liturgia de hoje nos enriquece para que nós possamos então refletir qual o objetivo de cada um de nós nessa vida. Porque poderia iniciar então, e vou iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta: quem de nós quer ir para o céu? Acredito que todos, né? Mas agora, não precisa ter pressa não, né? Mas então, por que dessa pergunta? É a pergunta que este mesmo, olha só que interessante, né? Esse mesmo mestre da lei vai fazer a Jesus para colocar ele em dificuldade. Então é muito interessante porque as pessoas sempre querem buscar um jeito de poder então ali prejudicar, de poder então dificultar aqueles que se posicionam em favor da vida, aqueles que querem fazer o bem. E não foi diferente com Jesus. Então, ele faz essa pergunta, mas é muito interessante porque Jesus então, ele não dá a resposta diretamente, mas ele então convida essa mesma pessoa a poder refletir para que ele possa perceber que a resposta está dentro dele e está no coração. E aí nós podemos então ir para a primeira leitura de hoje, porque é justamente essa realidade que fala essa primeira leitura de hoje. Nós temos então aí o livro do Deuteronômio, né? Que está então falando para nós, esse povo que está então, foi livre das garras do faraó e vai adentrar então a terra prometida, está prestes a entrar nessa terra. E para isso então, Deus,
ele vai então colocando na boca de Moisés a preparação para que esse povo entre nessa terra, para que viva e sejam felizes. E para isso então, nós temos então o autor que vai dizer o seguinte para nós, olha só. Ele vai pedir então que o povo possa observar os mandamentos. Os mandamentos, e quantos são os mandamentos? Quantos? 10 mandamentos, né? São os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai e entregou a esse povo para que ele viva e seja feliz. Mas olha só que interessante, né? Moisés vai dizer o seguinte, ele que é a voz, é a boca de Deus, vai dizer, olha, não pense que Deus está pedindo para você, então, por exemplo, transformar essa realidade, porque o papel onde você então hoje vive não te permite isso. Ou seja, vamos ser mais claros. Então vamos mudar o conceito da nossa saúde pública. Não, porque nós não somos autoridades que temos então, o devido poder para poder mudar essa lei e fazer conforme aquilo que nós pensamos, almejamos, né? Nós não temos esse poder, embora nós podemos então ali, nos unir, somar força e aí sim, temos força para poder mudar essa realidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Deus não pede para nós nada daquilo que esteja fora de nós, fora do nosso alcance. O que Ele pede para nós está dentro de nós e é possível sim. E é por isso então que Moisés vai dizer o seguinte, olha só. As pessoas então depois fiquem perguntando, quem vai subir no céu para poder alcançar isso? Quem então, vai nos ensinar a cumprir tudo isso, se nós então não temos entendimento, compreensão da palavra? Quem vai poder atravessar lá do outro lado do mar para poder alcançar aquilo, se nós não sabemos nem nadar e não temos barco? Não, está próximo a nós. Está onde? Está em nosso coração. Então Deus não dá um fardo maior daquele que nós não podemos carregar na nossa vida. E é triste porque o mundo de hoje tem feito muitas pessoas então achar que são inúteis, com perdão da palavra. E nós não somos inúteis, nós temos um propósito, um objetivo, mas nós precisamos então descobrir isso que está dentro de nós. E tudo isso nós vamos perdendo porque as qualidades, as virtudes que nós temos enquanto ser humano, muitas vezes, pessoas de fora, ou pior ainda, pessoas de dentro da nossa casa, da nossa família, vão então só nos empurrando coisas ruins que nós temos, mas nós temos coisas boas também. Então nós precisamos aprender a poder olhar dentro de nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos coisas boas, porque Deus nos criou, lá no 6º dia da criação, Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Então você não é ruim, você não é mau, é as atitudes que felizmente vão colocando, os caminhos que você então vai ali traçando para a sua vida, que vai te tornando, transformando essa pessoa mal, mas não que você seja uma pessoa má por natureza, porque fomos criados na imagem e semelhança de Deus, torna a repetir. Então está dentro de cada um de nós e nós precisamos resgatar essa então, tão necessária para nós, essa necessidade de poder olhar e perceber que nós somos pessoas boas, que nós temos valores, que nós então fomos de fato e somos pessoas boas e que precisamos trazer isso para fora, que está enterrado muitas vezes dentro de cada um de nós. Então, essa primeira leitura de hoje serve para poder então nos fortalecer, nos animar na nossa esperança, que nós então não estamos fadados a ser pessoas ruins, mas somos pessoas boas, mas nós precisamos então querer e buscar para poder transformar esse eu que está dentro de cada um de nós. E aí nós podemos então entender essa belíssima oração que o salmista de hoje, ele nos convida a rezarmos também. Olha só, para que nós possamos enxergar a beleza que está dentro de cada um de nós, nós precisamos então de uma ferramenta fundamental para todo ser humano, a humildade. Humildade, palavra que vem então do latim humus, que é terra, ou seja, somos seres humanos na terra, mas nós não somos daqui. O nosso olhar deve estar sempre voltado para o céu. E é muito interessante porque, nesse sentido, nós podemos então entender a cruz. Porque a cruz, são o quê? Nós temos um lenho na vertical e um na horizontal, que mostra para nós que nós estamos então na horizontal, vivemos nesse mundo,
mas que apontados para o céu. Esse deve ser o nosso olhar. E assim nós precisamos de humildade. Buscai a Deus, porque por nós mesmos somos fracos. Até mesmo para reconhecer as nossas misérias, nós precisamos da graça de Deus. E olha só, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Então é o coração que precisa viver, e é no coração que está guardado coisas boas, e nós precisamos enterrar de dentro de nós, para que nós possamos então novamente recobrar a vida, enxergando a maravilha que está presente dentro de cada um de nós, que nós temos qualidades, temos virtudes, que nós somos pessoas boas, e nada daquilo que vem de fora pode destruir isso de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí nós então podemos avançar um pouquinho na nossa reflexão do dia de hoje, porque para que nós possamos então buscar o céu, nós precisamos conhecer o céu, entender o céu. E ninguém melhor do que Jesus Cristo para poder então nos ajudar a poder entender o céu, a entender o Pai. Porque é Ele que nós vamos encontrar face a face. E como nós queremos ir para um lugar e encontrar com alguém se nós não conhecemos? Mas olha só, Paulo vai dizer para nós que também nós conhecemos a Deus. Como? Olha só, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, denominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Cristo é a imagem de Deus. E é por isso que nós então devemos buscar, esse céu, olhando, porque nós então olhamos para Jesus e percebemos que Ele de fato é o ser humano por excelência, e nós precisamos buscar nos igualar, porque igualando a Ele, nós estaremos nos igualando também ao Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade é uma só pessoa. Então não está distante de nós também, está próximo a nós, está ao nosso alcance. Podemos enxergar Deus, querer Deus, lutar por Deus. Agora, para podermos trilhar esse caminho do Senhor, é fácil? Não é. Nós vamos encontrar muitas dificuldades. Por quê? Para poder então subir ao céu, nós vamos pagar um preço caro. Ou seja, que preço é esse, que nós vamos poder então ter que pagar? É o preço das escolhas que nós fazemos. Por quê? As coisas fáceis do mundo são de graça, ou teoricamente são de graça, mas que nos levam à perdição. Agora, as coisas de Deus vai custar para nós o preço da escolha, ou seja, renúncia, conversão, mudança, radicalidade. E no mundo que então tudo é liberal, você pode, você consegue, e vai lá, viva, seja feliz, porque a felicidade do mundo está no quê? Nos prazeres da vida. E nós sabemos que muitas pessoas têm perdido o sentido da sua vida, porque têm se entregado aos prazeres da vida, que não preenche e não dá sentido à sua existência. Quem dá sentido somente é Deus, porque Ele nos faz descobrir a alegria do sentido da vida, que está então na doação, na entrega, assim como Ele fez por cada um de nós. E aí nós podemos então avançar para poder então olhar o Evangelho de hoje, esse Evangelho tão conhecido por nós, o Evangelho do bom samaritano. Mas olha só, voltando ao Evangelho, nós temos então aquele mestre da lei que quer colocar Jesus em dificuldade. E ele vai perguntar para Jesus, olha só, o que eu faço para ser salvo, para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele, vai mostrar para ele, olha, está dentro de você a resposta. Quer ver? O que está escrito na lei? Como você lê? E ele vai dizer, olha só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força e inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Ele viu, está vendo como está dentro de você? Você sabe. E aí então ele não contente, porque ele foi pego na própria pergunta dele, ele vai dizer o seguinte, e quem é o meu próximo? E por que ele faz essa pergunta? Porque o próximo, lá na cultura judaica e para alguns ainda nos dias de hoje, o próximo é aquele que somente é parente, tem o mesmo sangue, mesmo da parentela, é irmão, é cunhado, é isso, aquilo outro, são todos aqueles que formam um vínculo sanguíneo, com você, esse então é o seu próximo. Só que Jesus vai então adiante, vai dizer para ele que aquele que de fato quer amar a Deus e ao próximo, ele precisa saber quem é o próximo. E para isso ele conta essa belíssima parábola do bom samaritano.
E olha que interessante essa parábola para nós, né? Ela então vai colocar aqui 3 pessoas, né, que passam e presenciam uma cena onde então uma pessoa foi ali assaltada, espancada e quase morta. E ali então está ao chão, abandonada e quase perdendo a sua vida. E no decorrer dessa história, no contexto dessa história, né, passam aí 3 personagens. O primeiro dele, quem é? É um sacerdote. E olha só, o sacerdote que com certeza não sabemos, né? Jesus não diz aqui da onde ele vinha, para onde está indo, não. Diz somente que passou pelo caminho, viu e passou do outro lado. O mesmo então aconteceu com um levita, que também passou, olhou e seguiu lá pelo outro lado adiante. E o terceiro personagem foi aquele que viu, sentiu compaixão e se aproximou da pessoa. Mas esses 2 anteriores, vamos lá, para a gente não cair, né, na tentação nossa enquanto ser humano de julgar as pessoas, o judeu, o levita, né, aqueles que tinham sua atividade no templo, eles então, se tocassem nesse homem que estava quase morto, eles se tornariam impuros. Então não estou aqui querendo justificar, mas também não quero julgar as pessoas, mas talvez seja esse o motivo a qual então eles não se aproximaram dessa pessoa. Mas por quê? Colocaram a lei em primeiro lugar. E para isso deixaram essa pessoa quase morrendo. E, olha só, nós temos então um samaritano. O samaritano, quem é o samaritano? Samaritano e judeus, nós sabemos então, né? Várias vezes nós ouvimos dizer que eles têm então ali uma rivalidade, uma disputa. Por quê? Samaritanos são aqueles judeus que lá, quando o povo foi levado no exílio da Babilônia, não foram levadas todas as pessoas, né? A grande parte sim, mas o resto de Israel ficou ali. E esse resto ficou para poder então ali constituir família, se relacionar com as pessoas. Eles então, né, ali casaram com pessoas pagãs, se relacionaram com pessoas pagãs, e é por isso então que parte dos judeus que foram para o exílio não aceitam isso, porque não pode, né? Eles então se misturaram ali com porco, comeram farelo, e isso não é bom, isso aí então é impuro também. Então surgiu essa grande rivalidade, né? Só para a gente poder entender essa questão do samaritano e dos judeus. Então olha só, mas foi ele que não podia ali se aproximar do templo dos judeus, mas foi ele então que foi lá, viu, sentiu compaixão. E olha que interessante, alguns verbos, né? E verbo é ação. Verbo é ação, né? Ele viu, primeiramente, uma pessoa que não é cega. O outro talvez seja cego, né? Porque estão atentos somente às coisas do templo, da sua religião, e os demais que ficam de fora. Os demais que alguém que ajude, mas nós não vamos sujar, né? Mas enfim, ele viu, ele enxergou, ele então, olha só, ele se aproximou, porque ele chegou próximo, ele se fez ali um com ele. Ele então, olha só, fez curativos, teve ação, né? Porque ele agiu, ele fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas. E depois ainda pegou, abraçou ele, colocou no animal dele e levou ele para uma pensão. Olha que bonito, né? Então nós temos aqui 7 verbos, né, de ação desse homem para com essa pessoa que estava quase morta. E ele levou então ali uma pensão, depois de ter feito os primeiros cuidados, os primeiros socorros a ele, levou uma pensão e disse lá para o dono da pensão: olha, cuide dele, que eu tenho meus compromissos, vou fazer agora. Eu parei antes, fiz o que eu podia fazer, agora por favor me ajude, cuide dele, e quando eu voltar eu vou pagar o que você tiver gasto a mais. Ou seja, ele então tornou-se próximo dessa pessoa, porque ele trouxe essa pessoa para a vida dele, mesmo sem conhecer. Aí a gente pode pensar, mas poxa vida, como a gente vai fazer isso nos dias de hoje? Se a gente não conhece a pessoa, eu posso estar colocando a minha vida em insegurança, falta de segurança, não sei quem é, o que vai fazer. Realmente, mas nós podemos ajudar de tal forma, de um jeito, uma maneira. Isso faz parte também da vida da gente. Agora, quando nós então nos tornamos indiferentes,
nós então não conseguimos enxergar, não conseguimos aproximar e principalmente, de estar junto com essa pessoa que é também a imagem e semelhança de Deus, desfigurada pelo egoísmo, por um assalto, por um estupro, por tal situação que a pessoa esteja vivendo, mas é também a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele não conseguiu enxergar a pessoa de Deus presente nessa pessoa sofredora. E quantas pessoas no dia de hoje nós temos que também agem dessa forma, indiferentes à dor ou sofrimento do outro. Ah, mas isso é culpa do Estado. Ah, mas isso aí é o prefeito. Ah, isso aí é a assistência social. Mas espera aí, e nós não podemos fazer nada? Só ficar olhando? Está atravessando do outro lado também? Não podemos ser indiferentes, é preciso fazer-se próximo, porque nós, meus queridos amados irmãos, e é esse o ensinamento que Jesus, ele com certeza quis transmitir para esse mestre da lei, é que nós, enquanto irmãos, quando nós buscamos Deus, e nós temos esse Deus em comum união, nós todos somos irmãos. Não podemos ser indiferentes à dor e ao sofrimento do outro. Então, olha só, aí no final de contar tudo isso, ele vai, mais uma vez, perguntar, questionar o mestre da lei. Qual deles, na tua opinião, qual dos três foi então próximo desse homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele vai responder, olha só, aquele que usou de misericórdia para ele. Mais uma vez, a resposta estava dentro dele. Mas ele não queria enxergar por causa da indiferença, enfim, de outros conceitos que eles tinham na sua mente. E Jesus disse para ele, olha só, então, vai e faz a mesma coisa. E essa mesma pergunta Jesus também repete para cada um de nós hoje. Vai e faz a mesma coisa. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos, ao olharmos essas leituras, a qual então a liturgia nos enriquece no dia de hoje, que nós possamos repentir também o nosso ser enquanto humano, enquanto cristãos. Qual o nosso personagem, a qual nós então mais se aproximamos? É aquele sacerdote que não pode sujar, porque chegar perto daquele irmão lá, ele vai estar cheirando cachaça, vai estar cheirando ali aquele fedor de cachorro, porque não toma banho. Qual o nosso papel diante da dor do sofrimento do outro? Nós também não atravessamos o outro lado? Ou será que nós nos aproximamos, sentimos, nos compadecemos, buscamos então mudar a história das pessoas? Então, para que nós possamos alcançar o céu, o caminho está próximo a nós. Mas nós precisamos querer buscar esse caminho e assumir esse compromisso, porque é responsabilidade nossa também gerar comunhão, gerar fraternidade, cuidar da ferida do outro, do sofrimento do outro, porque muitas vezes o outro não está no chão, mas está lá no apartamento dele trancado, sem uma visita dos filhos que abandonaram, sem a visita de alguém da igreja para poder levar a Eucaristia para eles. Então são várias situações que nós temos ao nosso lado. Agora não podemos ser indiferentes, nós precisamos também ser uma igreja boa samaritana, que se compadece da dor e do sofrimento dos outros. Que o Senhor então nos ajude a podermos então assumir esse propósito, para que também sejamos bons samaritanos na vida dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.